História 1. Na pequena cidade de Cristouro, onde as ruas estreitas eram cercadas por árvores antigas, havia uma casa que se destacava entre as demais. A casa dos Wainwright era uma mansão de pedra cinzenta, com janelas altas e misteriosas, que se erguia imponente no alto de uma colina. Mas o que a tornava ainda mais intrigante era o quarto proibido, um espaço que, segundo a lenda, era assombrado por segredos do passado. Os Wainwright eram conhecidos por sua riqueza e mistério. A família era tão reclusa quanto a própria casa, e havia boatos de que eles guardavam segredos sombrios que os mantinham longe dos olhos curiosos da cidade. As lendas sobre o quarto proibido eram inúmeras, e muitos acreditavam que, uma vez que alguém entrasse, nunca mais seria o mesmo. Nossa curiosidade juvenil era insaciável, e um grupo de amigos e eu estava determinado a desvendar os segredos da casa dos Wainwright. Em uma noite escura e tempestuosa, nos reunimos do lado de fora da mansão, olhando para as janelas altas e sombrias. A chuva caía em um ritmo constante, como se o próprio céu tentasse nos dissuadir. Um dos meus amigos, Sarah, tinha uma cópia do antigo diário de seu avô, que afirmava que o quarto proibido estava localizado no último andar da casa, acessível apenas por uma escadaria escondida. Nossas lanternas iluminavam o caminho enquanto escalávamos as escadas empoeiradas, cada passo aumentando a sensação de que estávamos desenterrando segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. Finalmente, chegamos ao último andar, onde encontramos uma porta de madeira escura que se destacava em meio às demais. O quarto proibido. Um frio percorreu nossa espinha, mas a curiosidade nos impulsionou. Sarah usou uma chave antiga que pertencera a seu avô para destrancar a porta. O quarto proibido estava mergulhado na escuridão. Nossas lanternas cortaram a escuridão, revelando um cenário congelado no tempo. Móveis cobertos por lençóis, quadros empoeirados e uma cama com dossel que parecia esperar por alguém que nunca mais voltaria. A atmosfera era sufocante, como se os segredos do passado ainda pairassem no ar. Enquanto explorávamos o quarto, nossos olhos se fixaram em um quadro que estava pendurado na parede. A pintura retratava uma mulher de beleza etérea, com olhos profundos e misteriosos. Um nome estava gravado na parte inferior do quadro, Isabella Wainwright. Era um nome que ecoava pelas histórias da cidade. De repente, um vento gelado percorreu o quarto, extinguindo nossas lanternas. A escuridão nos envolveu, e sussurros inquietantes ecoaram pelo cômodo. Nosso medo aumentou, mas a curiosidade nos impeliu a continuar. Encontramos um diário empoeirado em uma gaveta, com páginas amareladas e letras tremidas. Começamos a ler, revelando os segredos que a família Wainwright tentará esconder por gerações. A história era trágica, repleta de paixões proibidas e traições. Isabella Wainwright, a mulher da pintura, havia sido uma jovem amaldiçoada por um amor que nunca deveria ter conhecido. Seu destino, marcado por tragédia, levou a casa a ser assombrada por sua alma atormentada. Ficamos chocados com as revelações, e uma sensação de que estávamos sendo observados nos envolveu. As paredes pareciam ter olhos, e os sussurros se intensificaram. Foi então que, em meio à escuridão, vimos uma figura feminina, semelhante à da pintura, surgir diante de nós. Isabella Wainwright estava viva de uma forma que jamais poderíamos ter imaginado. Seus olhos profundos nos encaravam com uma tristeza infinita, e sua voz ecoava em nossos pensamentos, contando sua história com dor e arrependimento. O quarto proibido, percebemos, era seu refúgio, seu lugar de solidão. Ela buscava redenção pelos erros do passado, pelos segredos que haviam assombrado sua família por tanto tempo. A presença de estranhos a perturbava, mas ela buscava ajuda para finalmente encontrar a paz. Saímos da casa dos Wainwright naquela noite, assombrados por nossas descobertas. O quarto proibido era mais do que um depósito de segredos sombrios, era um lugar onde o passado continuava a ecoar em busca de redenção. A lenda da casa dos Wainwright e do quarto proibido permanece viva em Cristouro, mas agora sabemos que não é apenas uma história de terror.
É uma história de amor, traição e perdão que assombra aqueles que ousam desvendar seus segredos. E, embora a escuridão do passado possa ser perturbadora, é também uma lembrança de que todos merecem uma segunda chance, mesmo aqueles que cometeram os pecados mais sombrios. História 2. Na cidade pitoresca de Vestuou, aninhada no coração das majestosas montanhas, erguia-se a mansão dos Vitakir, uma construção imponente que servia como testemunha silenciosa de um passado sombrio. Os Vitakir eram uma das famílias mais antigas da região, conhecidos por sua riqueza e extravagância, mas também por um segredo que pairava sobre sua residência, o quarto do relógio. A mansão Vitakir era uma visão de opulência, com suas torres altas e jardins luxuriantes. E, embora a casa fosse frequentemente palco de festas suntuosas, o quarto do relógio permanecia um enigma, suas portas sempre trancadas. A lenda dizia que quem ousasse entrar naquele aposento seria amaldiçoado para sempre. Nossa história começa em uma noite tempestuosa. Eu, junto com meus amigos, Oliver, Amélia e Ethan, éramos aventureiros destemidos em busca de desvendar mistérios. A chuva caía torrencialmente, os trovões ecoavam no céu noturno, e as luzes da cidade mal conseguiam penetrar na escuridão que envolvia a mansão. Decidimos que chegará o momento de investigar o quarto do relógio e desvendar seu segredo proibido. A mansão estava vazia, com seus corredores silenciosos e o cheiro característico de velho e madeira antiga. Finalmente, chegamos à porta do quarto do relógio. Usando suas habilidades de fechadura, Oliver conseguiu abrir a porta com um estalo sinistro. Nossas lanternas iluminaram o interior do quarto, revelando um cenário congelado no tempo. As paredes estavam cobertas de papel de parede desbotado, móveis antigos estavam cobertos por lençóis, e no centro do aposento, um relógio antigo de pé alto parecia aguardar, como se tivesse sido interrompido em seu movimento eterno. A madeira escura e os entalhes intrincados do relógio pareciam irradiar uma aura misteriosa, como se estivesse esperando por algo, ou alguém. Enquanto explorávamos o quarto, uma estranha sensação de nostalgia nos envolveu. Embora nunca tivéssemos estado ali antes, era como se o passado ecoasse de alguma forma, como se estivéssemos revivendo eventos que haviam ocorrido ali há muito tempo. O som do tic-tac do relógio, apesar de parado, tinha um efeito hipnotizante sobre nós, quase nos chamando para mais perto. Atrás do relógio, encontramos uma passagem secreta, que revelou um diário empoeirado com páginas amareladas. Começamos a ler, e as palavras revelavam os segredos dos Vitakir que haviam sido ocultados por gerações. Uma história trágica e comovente se desenrolou diante de nós. Uma história de amor proibido, traições e segredos que haviam atormentado a família Vitakir por gerações. O relógio, que permanecia parado, era a âncora que conectava o presente a esse passado sombrio. No entanto, à medida que explorávamos mais a fundo o quarto, uma mudança assustadora ocorreu. Um vento gelado varreu o aposento, apagando nossas lanternas e mergulhando-nos na escuridão. Sussurros fantasmagóricos ecoaram pelas paredes, e uma sensação de presença sinistra nos envolveu. O medo apertou nosso peito, mas a curiosidade nos impeliu a continuar. Foi nesse momento que vimos algo que desafiava toda a lógica. Uma figura sombria e espectral de uma mulher, semelhante à retratada na pintura no centro do quarto, surgiu diante de nós. Seus olhos profundos e tristes nos encararam, e sua voz ecoou em nossos pensamentos, contando uma história de amor, traição e arrependimento. Era a história dos Vitakir, uma história que nunca deveria ser esquecida. Obrigado por ter assistido, deixa o like se gostou e até a próxima.